O significado de carreira de sucesso é bastante subjetivo e existem infinitas possibilidades de ser bem-sucedido, seja trabalhando em uma grande empresa, em casa ou até viajando. Contudo, de um modo geral, sucesso pode ser definido como aquilo que você quer conquistar na sua vida, seguindo suas metas e seus valores, e adicionando inovação, estratégia, tecnologia. Certamente você estará desenhando uma carreira de sucesso. E para falar sobre esse assunto, eu, Priscila Berpois, e eu, Vivian Castanheda, estamos aqui recebendo um convidado ilustre. Mas antes de apresentá-lo, qual que é o tema de hoje, Vi? Inovação, tecnologia, estratégia, carreira com sucesso, arrasa em 2024. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. O nosso convidado de hoje é consultor global de inovação, IBM TEDx Speaker, reconhecimento Nações Unidas, professor destaque e embaixador MBA USP, 3 recordes América Latina, 15 anos de Agile, 1.200 squads, 4.000 membros, 20 anos desenvolvedor, 12 anos líder técnico arquiteto, 18 anos UX, 10 anos liderando 24 comunidades, mais de 400 mil membros, 900 e também mais de 950 eventos, mais de 30 conferências, mais de 80 hackathons, mais de 350 palestras, mais de 900 startups mentoradas. Seja muito bem-vindo, Fernando, aqui no Compartilha Cast. Muito bem-vindo, Fernando. Obrigado pela recepção tão calorosa. Eu estava bem empolgado para esse momento que a gente está tendo, de compartilhar um pouquinho de conhecimento, porque isso é uma das minhas paixões. Eu vou poder fazer um pouquinho de diferença na vida das pessoas. E por mais que as pessoas já tenham muito acesso a muita informação, já tenham muito acesso a muito conteúdo na internet, experiência compartilhada é uma coisa totalmente diferente, né? Então, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história aqui com o pessoal que está assistindo. E obrigado a vocês por estarem aqui me assistindo. Espero que valha a pena essa jornada para vocês. Não, olha, depois desse currículo maravilhoso aqui, que eu quase nem consegui falar, assim, é surpreendente mesmo pela sua pouca idade também, Fernando. Eu queria que você compartilhasse com todas essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, como que começou tudo isso, né? E como que a sua carreira conseguiu chegar nesse sucesso total? Pois é, foi uma história bem interessante. Já até me pediram para escrever, algumas vezes me pediram para escrever livro a respeito dessa história. Parece uma novela, né? Minha vida. E ela começou quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, a minha família perdeu tudo. Minha família era multimilionária, era proprietária de empresas, de empreendimentos e tudo mais. Mas, de repente, a empresa principal da família faliu. Eu tinha 10 anos, não entendia muito bem o que isso significava. Achava até que meus pais estavam testando, me testando a minha irmã, fazendo uma prova ali de valores, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, não, era a realidade. Com 10 anos a família perdeu tudo. E a única coisa que sobrou foi um imóvel lá em Santos. E só sobrou porque não estava no nome deles. Então, só sobrou porque ainda estava no nome da construtora, não tinha passado para eles. A gente pegou esse imóvel, vendeu, com o dinheiro dele a gente montou um supermercado em São Vicente. Então, eu morava em Santos, quem conhece ali a Baixada Santista, eu morava em Santos, lá na ponta da praia, que é lá no Porto de Santos praticamente. E o supermercado era em São Vicente, no bairro Parque Bitaru, eu lembro até hoje. E são extremos opostos, né? Então, com 10 anos de idade, eu tinha que ir para o colégio. Estudava um colégio ali na ponta da praia mesmo, Colégio do Carmo. Fazia o colégio e ia para casa, almoçava e em seguida tinha que pegar o ônibus, né? Já uniformizado ali para ir
supermercado trabalhar e trabalhava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Você com 10 anos já 10 estava anos. trabalhando. Isso, e aí eu fazia tudo que tinha para se fazer no mercado. Eu era açougueiro, eu era padeiro, eu era faxineiro, entregador, entregava galão de água nas costas. Passou por todas as áreas do mercado. Não, sabe aqueles processos que os grandes empresários estão fazendo com os filhos que vão herdar o negócio? Passa um mês em cada área aí para você entender como que o negócio funciona. Pois é, não estamos no nível ali do herdeiro, né? Mas aconteceu mais ou menos assim. Eu aprendi a fazer tudo que tinha para fazer no mercado. Foi uma experiência enriquecedora e, ao mesmo tempo, eu percebi assim, eu não tenho mais infância. Acabou a minha infância. Né? Então, eu tive que virar adulto com 10 anos. Então, eu tenho 36 anos hoje, mas a minha barba branca não deixa de entregar por tudo que eu já passei. Né? Então, por isso eu cheguei muito cedo no mercado de trabalho. Porque com 10 anos eu tive que começar a trabalhar. Com 12 anos eu tive um outro clique. Eu falei, tá bom, já que é para eu trabalhar, vou trabalhar com algo que eu ache legal. E aí eu comecei a programar sites. Sites em Flash, Flash 4, eu acho, na época, sistemas em Delphi, assim, tecnologias bem antigas, né? E aí foi aí que eu entrei na área de tecnologia. Com 12 anos, comecei a programar sozinho. Uau. Caramba, com 12 anos. Sim. Não, hoje é normal. Sim. Hoje a molecada tá dando um baile na gente, né? Eles começam a programar com 8 anos, com 5 anos. Né? Tem ferramentas tipo o Scratch, que você arrasta bloquinhos lá e um dinossaurinho fica pulando na tela e a criança vai programando. Com 5 anos eles já fazem isso, né? Na época era incomum, mas hoje... Cada vez mais rápido, né? Sim. Essa inclusão na tecnologia. Né? Muito rápido. Eu só fui ver um computador com 18 anos e ainda era fósforo verde. Né? Não tinha nada dessas questões, dessa tecnologia. Mas como você disse, eu tenho uma sobrinha de 2 anos e meio e o dedinho dela é assim... Eu fico impressionada, porque ela sabe mexer tanto no celular que às vezes eu acho que ela sabe mexer mais até do que eu. Não duvido. Não duvido mesmo. E dentre esse seu currículo vasto, riquíssimo que você tem, Fernando, conta pra gente qual é aquela entrega de grande valor, né, que você se orgulha bastante nessa trajetória toda. Tá, tem um caso que foi muito interessante, e essa é outra história também, que um dia vai para esse livro que um dia alguém me convence a escrever, mas eu sou muito hiperativo, eu não consigo parar para ler muito tempo nem escrever muito tempo, sou muito hiperativo, mas enfim. Teve uma entrega muito legal, que assim, como eu comecei cedo, né, comecei com 12 anos a programar, então, a minha trajetória na área da tecnologia ela foi assim, um foguete. Ela cresceu muito rápido. Numa época que tecnologia estava passando aquela transição nas empresas, deixando de ser um custo, um boleto, uma infraestrutura cara, um CAPEX da sua empresa, e se tornando uma área estratégica, uma área de investimento estratégico no futuro da empresa. Uhum. Então, eu peguei esse momento, esse boom das linguagens de programação, e estava bem interessante essa época. Eu estava estudando em Santos, ciência da computação, e trabalhando em São Paulo. E eu subia e descia a estrada ali, Imigrantes, Anchieta, de bis. Sabe Honda Bis? Sim, aquela... sim. Eu andei 84 mil quilômetros com aquela Honda Caraca. Bis. Os caminhões me passavam na estrada assim. Corajoso. Não é corajoso, é sem noção mesmo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje, eu ainda ando de motos, amo a sensação de moto. Mas hoje, com motos maiores, eu olho assim, cara, o que eu tava fazendo? Né? E minha mãe fala, você é doido. Perigoso. Perigoso. Isso é coisa de mãe. Não, era mesmo. Só que sobrevivi. Quase 3 voltas no mundo de Honda Bis. E aí eu tava nesse ritmo, né? Porque assim, eu tinha largado o emprego no Porto de Santos, que eu já liderava 3 times no Porto de Santos. E não era tecnologia, eu larguei para estagiar. E eu estava estagiando também no Porto de Santos. E aí surgiu essa oportunidade de São Paulo. Aí eu agarrei com todas as forças e fui. Me dediquei demais a isso, então tinha que subir de manhã de bis, trabalhava e descia para a faculdade, dormia e todo dia isso, né? Mas por causa de eu ter acordado muito cedo, para a vida adulta, eu achava insuportável perder qualquer minuto de tempo útil. Então eu tentei ir de fretado 1 mês. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Não consigo desperdiçar tanto tempo assim. E aí eu olhei pra Bis lá na garagem e falei, vou de Bis mesmo. E a empresa pagava o fretado.
E aí o que aconteceu nessa empresa? Eu fiquei um bom tempo ali, a gente fazia um ERP, a gente fazia do zero esse ERP que... Eu não sei se eu posso mencionar marcas aqui. Pode sim. Um ERP que a gente estava fazendo do zero em parceria com o France Café. Era um sistema muito legal, gestão de franquia, assim, numa época que não tinha nem celular, não tinha iPhone, não tinha smartphone, tinha Palm Top, lembra do Palm Top? Não pode falar que lembra, isso entrega. Então, ela lembra porque ela assistiu um vídeo recentemente, né, Pri? Tá explicado, documentário. Verdade. Então, a gente fazia sistema Palm Top, o pessoal tirar pedido lá do France Café. Todas as redes, todas as lojas, era conexão de escada. Então, lá no Nordeste tinham umas lojas, eles tinham que uma vez por semana se conectavam na central para mandar os dados daquela loja e fazerem a gestão lá. Então, esse foi um projeto muito legal, só que esse foi um projeto que deu pontapé, tem até hoje lá. Era uma startup de 5 pessoas na Vila Mariana. Hoje é um prédio de 6 andares em Moema. Olha que legal. Tem vários outros sistemas. Ainda é o sistema principal deles hoje. E a gente construiu em 5 pessoas. Gestão de franquias. Gestão de franquias, de lojas de franquias. Tá na Copenhague, tá na Casa do Pão de Queijo, Carmen Steffas, tem um monte de lojas aí. Mas esse foi o sistema, eu sou bem orgulhoso de ter entregue ele junto com esse time. Sou amigo deles até hoje, amigo pessoal. Mas esse sistema, ele me deu o pontapé para a minha carreira executiva. Porque eu estava lá na lista de sistemas, né? Estava liderando squads Agile já nessa época. Mas aí o que aconteceu? Eu tive uma reunião um dia com um dos clientes dessa empresa, um grande empresário do ramo da moda, né? De consultoria de moda, consultoria de negócio de moda mesmo, que era a Consultive. Na época era um prédio de 7 andares ali na Chácara Santo Antônio. E ele falou, pô, gostei do seu perfil. A gente está precisando de alguém no seu perfil de tecnologia e que seja muito criativo, inovativo e tal. E eu vou criar uma 7ª empresa com você. Você vai ser o CTO dessa empresa e você vai ser o CIO do grupo todo, de 6 empresas. E aí o desafio era fazer um sistema de Business Intelligence. Né? Esse sistema de Business Intelligence já tinham tentado fazer 3 vezes. Essa era a 4ª vez que eles estavam tentando. E ele me desafiou. Ele falou, você não vai conseguir. Então, eu sei que você não vai conseguir. Eu falei, tá bom. Então, já que você não acredita que eu vá conseguir, então me torna sócio desse sistema. Eu tenho tanta certeza que eu vou conseguir que eu quero 30% dele. Você não acredita que ele vai ser entregue mesmo? Então, se ele for entregue, um sistema desse era assim, a gente alimentava com dados dos 5.535 municípios do Brasil. Na época, hoje já tem 35 municípios novos. Mesmo sendo proibido abrir lançar município no Brasil, mas... eles conseguem, juntava todos os dados deles, do IBGE, de FEComércio, um monte de órgãos, todos os dados financeiros dessas empresas, calculava tudo e a gente usava um mapa. Na época, ninguém usava Google Maps, essas coisas, a gente usava um mapa e... Guia, né? Também não pode contar isso. Não. E nesse mapa tinha lá, olha, nesse estado, nessa mesorregião, nessa microrregião, nesse município, nesse corredor comercial, abre uma loja de 2,5 milhões aqui. Para Coca-Cola, Mormai, Bad Boy, Fórum, Triton, um monte de marcas premium ou não. Um estudo de demografia muito rápido, assim, bem na grande. Palma da mão, praticamente. Isso, e eles tomavam esse processo de decisão ali, tá bom, aqui que eu vou abrir uma loja e investir todo esse dinheiro. E deu certo. E eu estimava que essa... E aí entrou uma fase bem dramática da minha vida, quando eu quase morri. Também por causa desse sistema. Porque eu estava tão acreditando nesse sistema e que eu ia entregar ele, que eu trabalhava 20 horas, 22 horas por dia. Eu praticamente morava na empresa. Meu Deus. Tomava banho, dormia na empresa e só comia junk food. Padaria, pizza, hambúrguer. Então, vocês estão me vendo, eu tô meio gordinho. Eu tô com uns 90 quilos. Meu peso normal uns 80. Na época, eu tava com 140. Nossa! Caramba! E andando de bis ainda. Andando de bis. Executivo. Indo e voltando para Santos. Não, aí eu já estava morando em São Paulo. Já morava em São Paulo. Mas nunca tinha largado a bis. Não, porque me remuneravam muito mal. Porque o meu desafio era uma remuneração baixa, fixa, baixa, mas eu ia ter 30% de um sistema que uma licença é 5 milhões, 7 milhões. Então valia o investimento. Eu investi muito nesse projeto durante 3 anos. Então, depois de 3 anos eu estava nessa situação, a gente já tinha implementado o sistema em 17 marcas, 17 grandes marcas aqui no Brasil, estava funcionando
perfeitamente. Só que o que aconteceu? Pô, Fernando, mas você tá 17 licenças de 5 milhões, 30%, você faz as contas ali. Pois é, não ganhei um centavo por isso. Uau, o que aconteceu aí? Acordo verbal. Olha aí, Puxa vida, pessoal. acordo verbal, Aprenda aprendizado, aí hein? já isso com o Fernando. Grande aprendizado. Acordo verbal, gente. Não acreditem nisso. Contratem advogados, né, para analisar os seus contratos sempre. Porque isso me custou uns 25, 30 milhões ali. Né? E quase a sua saúde também, quase a sua vida. Quase a minha vida. A saúde não é sua vida. vida. Eu tive que fazer uma bariátrica depois disso, porque eu já estava num estado tão crítico que eu estava prestes a morrer. Então eu fiz a bariátrica para emagrecer o mais rápido possível e não morrer, né? E essa história foi bem interessante porque eu tinha 20 anos quando eu recebi esse cargo executivo, né? Então eu era muito novo. E aí vai uma outra lição, né? Quando você é muito novo e você vai aceitar um desafio que está além das suas capacidades, é muito empolgante, é muito divertido e pô, um cargo executivo. É excitante, é excited, né? Pra gente achar que eu posso, eu vou ficar milionário, as coisas vão acontecer, eu sou novo, vou... E daí energia, não olha, não lê as principais letrinhas embaixo ali, onde tá o que realmente precisa ser observado, né? É legal se desafiar, eu faço isso o tempo inteiro, é muito legal se desafiar, mas na época era um passo gigantesco, não era 2 degraus acima, eu estava saltando para cima. Então tudo que você não tem competência, e eu não tinha competência executiva, eu tinha que ir lá conversar com o diretor da Coca-Cola, conversar com o hall executivo da Nike, com toda essa galera. Eu não tinha oratório, eu ainda era um nerd introspectivo, eu tinha que subir no palco, apresentar para lançamento de coleção da AMC Têxtil, por exemplo. Que é uma fábrica que tem em Blumenau, que é a Coca-Cola Clothing, a Coach, a Fórum e a Triton, na mesma fábrica. Eu subi no palco e apresentar para aquela fábrica inteira a solução e como eles iam usar e tal. Então foi muito enriquecedor, só que ao mesmo tempo eu percebi que, cara, é legal se desafiar, mas quando você não tem mesmo aquela competência, você acaba compensando isso com o tempo. Então por isso que eu estava tão sobrecarregado. Porque hoje eu assumo cargos executivos e é business as usual, né, que a gente fala. Né, não tem mais esse descobrimento de tantas skills que você não tem e precisa ter. Né? Então, se desafia, é legal se desafiar, mas... Leia ter os cuidados. Acordo verbal, não. Tá? Nunca mais, né? Mas hoje você dorme, Fernando? Eu durmo em torno de 4 horas por dia. Meu Deus! Tem que dormir mais, Fernando. Não consigo, não consigo. Porque você disse que a sua mente ela trabalha muito... Eu me acostumei nesse ritmo. Os meus pais não me davam hora para dormir. A gente dormia, eu gostava. A gente dormia na sala assistindo TV e eles carregavam a gente lá pro quarto. Então, eu não tenho relógio biológico. Eu não tenho a hora do sono, eu não tenho jet lag, eu não tenho nada assim, em relação a isso. Então eu durmo ali umas 4 horas e acordo bem, acordo descansado. Que bom. Né? Então é o meu ritmo. Eu se dormir 4 horas com certeza vai me dar muita dor no estômago. Eu tenho que dormir 8 horas por noite, porque realmente me faz mal. Eu preciso dormir, assim, o meu organismo pede isso. E falando, né, de tudo... E continuando com o seu currículo, você apresentou no TED, né? Que eu particularmente tenho um sonho um dia ir lá também conseguir apresentar. Como que foi essa experiência? Me conte tudo, não me esconda nada. E o que você falou lá no TED? Foi num TEDx. TEDx, falei errado, gente, é no TEDx. Um dia eu consigo ir pro TED também. Um dia eu recebo um convite lá do Chris Anderson para ir pro TED. Inclusive uma sócia minha em uma das empresas, que a gente estava até conversando agora há pouco, ela é amiga pessoal do Chris Anderson, mas eu nunca usei esse oportunidade aí, hein? Márcia. E daí você me leva junto com você. Mas enfim, esse TEDx eu recebi um convite num momento muito especial. Eu já tinha passado por muita experiência e eu já palestrava muito, eu já ajudava grandes empresas a se transformarem de dentro para fora. Mudar mindset corporativo, fazer inovação de verdade. Todo mundo adora falar de inovação. Você entra na empresa e tem lá letras garrafais douradas na recepção da empresa, inovação, mas na verdade não é nada isso. Não é nada disso.
ninguém gosta de inovação quando você começa a executar ela. Você tira as pessoas da zona de conforto. A pessoa faz aquilo há 15 anos e funciona. Entendeu? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Você vem aqui mexer no meu processo. Pois é. Então, quando você entra nas empresas, se você não faz o que eu chamo de inovação responsável, que você considera as pessoas ali, o maior capital da empresa são as pessoas. Elas sabem todo o processo e como ela funciona por dentro. Se você não considera elas nessa equação do processo de inovação corporativa, ele vai naufragar, porque as pessoas vão ser blockers, vão ser barreiras, não vão deixar você inovar, né? Então, aprendi bastante isso nas empresas e elas começaram a me chamar para causar disrupção de mindset corporativo. Então, eu lembro até hoje, eu fiz um conteúdo que eu chamo de Rocket Science, que era para apresentar no Board Executivo de Inovação do Santander. E me deram esse desafio, ó, traz todas as tecnologias mais modernas que tem, explica para todo mundo aqui, porque executivo não tem tempo de ficar se atualizando, Claro. né? Então, eles ficam meio numa ilha ali que ele tem acesso a informação limitada, porque é muita decisão, muita reunião e pouco tempo para se atualizar. Então, fui lá, montei esse conteúdo com, acho que 46 tecnologias que estavam já acontecendo e eram futuras também. E esse conteúdo eu comecei a levar para chocar as empresas. As empresas começaram a me chamar para chacoalhar o pessoal e dar um choque de realidade, porque nesse conteúdo, eu falava isso em 2016 mais ou menos, eu começo o conteúdo falando: bem-vindos, metade de vocês vão sair daqui empolgados e metade de vocês vão sair depressivos. De que lado vocês vão querer estar, vai ser a escolha de vocês durante o conteúdo, mas todo mundo vai sair com uma certeza daqui, que vocês não morrem mais. Como assim? Não morrem mais. É exatamente isso. Os meus conteúdos, as minhas aulas, até as aulas de MBA, que é um negócio mais formal ali, todos os meus conteúdos, eles começam de uma maneira bem dramática. Técnicas que você vai aprendendo para ativar gatilhos do pessoal para prestarem atenção. Prender atenção. Hoje em dia é cada vez mais difícil. Sim. Então, eu abordo temas bem polêmicos, mas sempre com muito factual, muita argumentação científica e tecnológica e explanatória de exemplificação. Isso aqui já está acontecendo. E aí, quando aconteceu o TEDx, eu dei uma volta, né, para falar do Rocket Science, mas aí quando aconteceu o TEDx, fala, você tem 18 minutos para falar de tecnologias de inovação e a gente está no meio da pandemia e as pessoas estão buscando esse tipo de coisa. Eu falei, tá bom, tá um excelente momento para eu pegar aquele Rocket Science, que nesse momento ele já tinha versões de 1 hora, 4 horas, 2 horas, 6 horas, 8 horas. Já chegou a 8 horas esse conteúdo. Tava muito fluente, né? Então assim, quer um painel de discussão com um monte de gente, entrar a fundo e traçar um plano estratégico, um roadmap de 5 anos para a empresa? 8 horas, né? Então, aí a gente vai adaptando. E eu tinha 18 minutos para fazer um conteúdo parecido. Eu falei, eu vou lançar um novo conteúdo então, que é o Fim das Metrópoles. E o meu TEDx é esse o nome, o fim das metrópoles e como não vamos sentir falta delas. Então eu vou analisando o histórico do que nos trouxeram para as metrópoles, quais as vantagens de estar aqui, por que ainda estamos aqui, né? E aí eu vou trazendo as vantagens de estar aqui, as desvantagens, e aí eu vou virtualizando a metrópole, vou desconstruindo todas as necessidades que a gente tem hoje, eu trago várias alternativas, não é uma só, é várias alternativas que substituem a nossa necessidade de estar aqui, com tecnologias e com coisas que já estão acontecendo. Não é futurismo, não é fantasioso. Então, nesse TEDx, assim, eu acho que esse foi a minha obra-prima. Esse conteúdo foi a minha obra-prima. E eu levo até hoje. Em ONGs, inclusive, eu faço muita palestra voluntária. Eu gosto de ajudar as pessoas a terem essa visão de futuro, porque já está acontecendo. Não, isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue mostrar algo que parece fora da realidade para que as pessoas falam, opa, por que eu não tinha pensado nisso? É tão... não vou dizer a palavra fácil, mas é algo que é possível. Por que eu não enxerguei? Daí tá lá, Fernando, para conectar, né? Tem um drama pessoal nisso também, que eu sou um programador frustrado.
né? Eu sou um programador frustrado. A gente tá falando de metanoia agora há pouco, né? Então, eu sou um programador frustrado. Eu comecei lá com 12 anos a programar e ao longo da minha carreira técnica, eu programei em 26 linguagens. Depois você aprende uma linguagem, as outras é super fácil. Você aprender só, eu fazia assim e agora é assim. Você aprende fácil a mexer nas linguagens, né? E eu sempre tive dentro de mim essa sensação, por que eu tô pegando uma bis e indo lá trabalhar no escritório? Se eu já tô trabalhando com Scrum, já tô trabalhando com Kanban, já sou orientado a resultados, a entregas, meu resultado já é quantificável e mensurável. Por que eu tenho que estar presente ali naquela cadeira, trabalhando com o chefe olhando a minha tela? Que acontecia. Uma coisa que mais me irritava na época. E... que ainda acontece bastante. Sim. Que mesmo com a pandemia, né, muitas empresas quiseram voltar a esse modelo que, ao meu ver, não é tão produtivo quanto a gente poderia... Eles estão ferrados. Então, assim, eu vou explorar isso daí já. Nessa época eu já pensava assim, eu podia estar... Eu tinha um sonho, quando era programador, de estar trabalhando em Ilhabela ou estar trabalhando em Campos do Jordão, remotamente. E a sociedade não tinha cultura e maturidade suficiente para entender que eu poderia estar fazendo isso. Então eu deixei de ser programador, já virei arquiteto, líder técnico, CTO, CIO, etc. E larguei a carreira técnica, não sou mais de tecnologia, sou de inovação. E não consegui realizar esse meu sonho. Hoje as pessoas conseguem, mas esse Rocket Science e o Fim das Metrópoles é uma externalização de uma grande frustração minha. Que eu vou espalhar esse conteúdo o máximo que eu conseguir para as pessoas perceberem que conseguem, sim, não estar aqui mais. É disruptivo mesmo. E as empresas estão voltando para o escritório, estão correndo um risco gigantesco de CAPEX, de custo, de facilities, manutenção, energia. Tem empresa que eu já fiz uns cálculos, não vou falar qual empresa, o meu assento na empresa custava $2.500 por mês. Estar ali, $2.500 por mês. Então as empresas estão voltando para o escritório, estão trazendo esses custos de volta. A concorrência que não está voltando não vai ter esse custo. Sim, com certeza. Quando você colocar o seu markup, você vai estar com a sua estrutura de custos inchada. Vai melhorar a eficiência financeira quando você mantém a estrutura... A precificação dos produtos remota. da concorrência vai estar mais vantajosa. Exatamente. Exato. A gente já trouxe aqui no Compartilha Cast, a gente vai deixar até aqui em algum lugar da tela. Um cardzinho. Para vocês acompanharem. O Thiago Alves, do Nem Home, Nem Office. Nem Home, Nem Office. E ele fala muito sobre isso, né? Que é justamente o quanto é necessário e o que... se perde de tempo, né? Não só do deslocamento, mas você tá lá trabalhando, focado, daí vem uma pessoa e te tira do foco total. O cafezinho, o horário do almoço, né? A gente trabalha menos no escritório, né? Inevitavelmente. Quando eu vou pro escritório, eu faço... é menos produtivo. Eu faço team building. Eu junto com meus times lá e a gente faz almoço de 3 horas, toma 2 horas de café da manhã. É integração. Vai embora mais cedo. A gente não é produtivo quando a gente vai pro escritório. Eu acredito que isso não possa perder. A gente tem que ter o contato. Sim. Você vê aqui que delícia a gente está batendo esse papo, né? Concordo. Em formato de podcast. Mas a gente também tem que entender que vão ter momentos que a gente vai ter que estar único, ali, focado, né? Então, até eu gravei esses dias um conteúdo falando do método único. Você pega uma atividade única e você se concentra nela para que você consiga entregar o que você precisa entregar, né? Porque senão também, né? O Pomodoro é a técnica de 25 minutos e você descansa 5 minutos. Mas é necessário a gente ter esse controle do nosso tempo, porque senão você vai para o escritório, você fica toda hora. E daí vai para o cafezinho, daí depois, vamos de novo do cafezinho, vamos de novo do cafezinho. Eu acho que tem que ter essa integração, é necessário, a gente é pessoa, né? A gente é humano precisa desse contato, mas é necessário também, por isso... Thiago, nem home, nem office. Eu fiz uma palestra, o pessoal da InfoJobs assistiu esse TEDx, eles me chamaram para fazer uma palestra de N-Office. Eu levei o tema N-Office e eu também levei o tema Anybody, que trabalhos manuais é o grande desafio, né, do trabalho remoto. E aí eu já mostro, inclusive no conteúdo atualizado desse TEDx, apresentei até essa semana, eu já mostro o Anybody
real, pessoas com PCD acessando robôs em supermercados, fazendo reposição de produtos, acessando robôs na Amazônia, fazendo automação mesmo. Plantação de sementes na Amazônia, e já está acontecendo. Sensacional. Sim, com certeza. A gente recentemente até gravou Casas Inteligentes aí, que vai ao ar muito em breve também, que mostra muito essa realidade acontecendo, né? Você fazendo as coisas remotamente longe da sua casa, né? Só pelo seu celular, né? Sim, então, em casa, cara, em casa eu adoro monitores, né? Sim. Então, em casa, eu também. Eu sou rodeado por tela. Você me vê na call, tem monitor até atrás de mim. Eu tenho uns 270 graus de monitor. Eu abro 18 janelas ao mesmo tempo. Eu tenho tudo sob controle o tempo inteiro. Eu vou pro escritório... Cadê Você não tem essa estrutura? Eu tenho a telinha do Mac lá de 13 polegadas. Eu ainda tenho uma tela portátil que eu levo na mochila, que você consegue armar ela assim, para ainda não ficar tão sufocado, né? Não tão claustrofóbico numa tela só. Mas olha quanta produtividade eu perco, né? Só de não ter... Não é porque você não trabalha 18 coisas ao mesmo tempo. Mas você ter acesso àquela informação mais rápido, a todo momento, com certeza. só de você subir e descer uma janela, você perde 15 minutos de atenção para voltar no ritmo. Sim, essa atenção que é necessária, que as pessoas ainda não entendem, mas elas vão entender quantas telas você tem, Fernando. Assim, eu abro 18 janelas, mas na realidade eu tenho o notebook, que é aquele da Asus que tem 2 telas. Não conheço. Tem um que tem 2 telas. O teclado é um pouco mais para baixo e tem uma tela ali. Ele é de tecnologia, né? Ele deve ter um computador da NASA. Deve ter um computador. Eu tenho 3 telas. E assim, quem me ensinou a ter mais do que uma tela foi a Pri. Quando a gente... E ela me ajudando lá... configurar. A distância lá na casa dela. Quando eu descobri essa vida, eu não quero mais saber de outra. Ajuda muito. Aí, viciante. Do lado desse notebook já abre 3 janelas ali. Eu coloquei aquele de 49 da Samsung. Nele eu abro mais 8 janelas. Aí do lado fica o Mac da IBM, mais uma janela. Aí o que vai para trás de mim é um de 34 da Gamer lá. Aí você divide, você particiona assim na tela? Tem um aplicativo da Microsoft, eu uso o Windows, apesar de eu usar o Mac lá da IBM, mas eu Gamer, né? Minha paixão é Windows. Tem um aplicativo da Microsoft que é o Power Toys. Lá você consegue fazer direitinho a grade das janelas que você quer. Vou usar esse aí, esse eu não conhecia. Legal. Muito legal. Você Boa faz dica. direitinho. Tipo, a janela do Slack e do WhatsApp, que não precisa estar tão grande, você deixa ela curtinha. Que e tem o cantinho do Slack e o cantinho do WhatsApp ali. Nossa, o Fernando vai ter que vir aqui para dar um monte de dica de tecnologia aqui A gente vai ter que fazer tempo real, hein, Fernando? Exatamente. Agora o pessoal tá usando óculos de realidade aumentada. Tem um cinema na sua frente ali, infinitas janelas. Uau. Agora acabou o limite, né? Daqui a pouco você vai pegando, né? A realidade aumentada vai fazendo e vai facilitando tudo, né? Já tá acontecendo. Isso é muito bacana. Bom, falando da sua posição como professor embaixador MBA USP, conta pra gente como é que você retém a atenção dos alunos, quais são as técnicas que você usa, né? Sabendo que hoje é um grande desafio, né? Para os professores que estão aí regendo as aulas. Sim. Lá na FIA Business School, né, que é a escola de negócios, que é o lado mais corporativo da USP, né, que surgiu lá da USP. A gente tem um desafio bem grande de manter a atenção mesmo dos alunos, principalmente os alunos de pós-graduação. Os alunos de MBA é mais fácil, porque são pessoas que sabem muito bem o que estão ali para fazer, o objetivo de negócio deles ali. Geralmente são mais... com idades mais avançadas, são mais... Jovem de outrora, como a gente. Exato. Tem objetivos mais claros. Já são empresários, já são executivos, então ele não vai entrar na sua aula para ficar jogando, para ficar no WhatsApp, para ficar no Instagram. Ele sabe o que ele está ali fazendo. Isso já era no presencial, né? Agora, pós-graduação, que tem um público mesclado. Tem um pessoal mais executivo, mais sênior, mas também tem um pessoal que acabou de se formar e está buscando uma especialização ali em alguma área específica. Ou pior, ganhou da empresa, a bolsa. Sim. Tem empresa que tem um esquema lá que você assina um contrato, ganha uma pós-graduação, você garante que não vai sair da empresa em 3 anos, tem todo... cuidado com esses acordos, hein, pessoal? Leia ali nas linhas de baixo. Ganhei uma pós-graduação. Ganhou uma pós-graduação. E tá preso 3 anos com a gente. Sim. Se sair, você paga o curso inteiro, geralmente nas cláusulas, cuidado. Então, a gente tem uma mescla ali na pós-graduação de alunos que acabaram de sair da graduação
então não estão tão inseridos no mercado, tão maduros no mercado, e também esses bolsistas que só estão fazendo lá pelo diploma. Acontece bastante. E a FIA é um dos melhores MBAs e pós-graduações do país. Está lá junto com o IBMEC, com o FGV, com o PUC. E o cara ganha uma bolsa daquela e fica conversando, fica no celular. Então, eu fui aprendendo a desenvolver esse tipo de oratória para reter a atenção conforme eu fui palestrando, né? Fiz muito evento de comunidade de tecnologia, muito meetup, muito hackathon. E aí, quando você também faz muita coisa voluntária, ia muito para o Maranhão, para Tocantins, ajudar a Sebrae, ajudar universidades locais. Quando você está lidando com um público de ONG também, que tudo é um desafio ali, eu desenvolvi um monte de técnicas de eu ir percebendo que a pessoa está interessada ou não. Que é um índice muito fácil, né? Tudo é KPI hoje, né? KPI, OKRs, né? Números. Eu tenho uma métrica que é NCA, é o NCA. É o número de cabeças abaixadas. Que são as pessoas que estão lá. Né? Então, eu vou monitorando essa métrica durante a aula, durante a palestra. Quando eu percebo que o pessoal está dispersando por algum motivo, até por isso que eu estou fazendo aula de canto, né, para você fazer uma projeção maior da voz. Isso é um truque, né? Você leva a sua voz, as pessoas... É um gatilho mental do seu cérebro reptiliano. Tem toda uma história dos gatilhos mentais, né? E aí, é uma técnica que chama atenção, né? Se as pessoas se estão conversando, é um jeito de fazer elas pararem de conversar. Se elas estão distraídas no celular, no joguinho ou alguma outra coisa... Geralmente eu uso algum gatilho mental de curiosidade ou de alguma coisa que choque, assim, uma coisa que espante eles. Eu cito alguma experiência, eu cito algum número, eu cito algo assim surpreendente e aí as cabeças levantam assim. O que eu tô perdendo, né? E aí começam a prestar atenção. E aí você vai reciclando isso, vai né? resgatando o grupo. Esse é o problema do ensino à distância, quando fecham a câmera. Sim. Aí é difícil. Aí é um monólogo, aí é complicadíssimo quando fecham a câmera. Eu acho que não só no ensino, né? Nas empresas também. Reuniões. As pessoas não abrem a câmera. A gente não sabe. Muitas pessoas estão com a câmera fechada e não estão ali participando da própria reunião, né? Eu normalmente uso o gatilho de trazer a pessoa junto comigo na palestra e eu uso ela de exemplo, me ajuda a lembrar. A gente busca esses gatilhos mesmo porque realmente eu gostei dessa sua... como você monitora as cabeças baixadas, eu vou começar a prestar atenção também. NCA. Porque eu considero que é uma falha minha. Eu não estou interessante. Eu não estou conseguindo reter a atenção. Então, se eles estão distraídos, é porque o conteúdo não está legal. E aí eu faço vários revamps no meio do conteúdo. Assim, agora eu vou na direção mais chocante, na direção mais... interessante, na direção mais científica. E eu tento uma coisa muito importante. Você tem que saber com quem você está falando. Sim. Então, se eu estou falando com um público de risco social numa ONG, eu não vou falar do mesmo jeito, eu levo o mesmo conteúdo. E é por isso que os meus conteúdos não têm muito texto. São muito visuais e tópicos, porque eu moldo o discurso. De acordo com o que você vai mostrando. Na ONG eu falo de um jeito e num board executivo eu falo de outro. Claro. Então você vai aprendendo a lidar com isso e também com o regionalismo. O que chama atenção no Brasil não é o que chama atenção na Espanha, não é o que chama atenção na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha. Você tem que ir entendendo essas culturas, você também começa a falar para fora. Entender seu público-alvo, né? Não tem jeito. E como que você consegue equilibrar, né, todo esse profissionalismo, né, com tantas... Aí eu posso dizer, com tantos bonés que você tem hoje. Você já deu um spoiler falando que você só dorme 4 horas por dia, né? Mas faz parte. Como que você consegue equilibrar e ajustar esse seu tempo? É só planejamento? Não é só planejamento, tá? Envolve... Também é planejamento, é delegar. Você ter pessoas competentes ao seu redor, você ter uma rede de suporte muito forte, pessoas competentes e pessoas que você pode confiar nelas, as coisas ficam muito mais fáceis. Né? Porque você entra naqueles momentos estratégicos, você
faz as tomadas de decisão, você assume os riscos que devem ser assumidos por você, mas aí você delega para quem tem a competência para entregar aquilo. As pessoas elas não conseguem exercer diversas atividades ao mesmo tempo porque geralmente elas querem fazer tudo. Dá medo, né? Entregar na mão de uma outra pessoa. Mas assim, quando você trabalha com ágil e você tem daily meetings, você tem plannings, você tem retros, você está acompanhando o que está acontecendo o tempo todo em todos os times que estão com você. Uma visão 360, né? Totalmente. Todas as empresas que você está gerindo, todos os clientes que você está lidando, você consegue direitinho. Ainda acha o tempo para fazer aula de saxofone, aula de canto, ir para academia, Sim. ir acampar no meio do mato, enfiar o pé na lama lá de jipe. Eu aprendi Que isso. precisa Sim. desse equilíbrio, né? Quando eu fiz a bariátrica, eu olhei para mim mesmo e falei, tá bom, sou workaholic, não vou mudar isso, sei que não vou mudar isso, eu sei que eu gosto de ser assim. Já fui em psicólogo, psiquiatra, queria me dar remédio para diminuir meu ritmo. Eu falei, não quero, esse sou eu sou assim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar como eu consigo exercer diversas atividades ao mesmo tempo sempre. Então, por exemplo, eu percebi, eu sou workaholic, então eu trabalho de final de semana. Sempre trabalho de final de semana. Aí eu criei uma empresa de ecoturismo e aventura, que é a Aventura SP. Meu cunhado tinha acabado de sair de um emprego e ele estava meio sem rumo. Eu falei, tá bom, o que você quer fazer da vida? Você não quer mais programar? Não quero mais programar. O que te dá prazer? O que você gosta? Eu gosto de fazer rapel e escalada, eu gosto dessas práticas verticais que eu faço há 20 anos, mas como lazer. Falei, tá bom. Então, vou montar um modelo de negócio, fiz uma sessão de design thinking com ele, montei um modelo de negócio inovador para a empresa e entreguei para ele gerir. Ainda participo da estratégia da empresa, ainda participo do roadmap da empresa, fui investir bastante na empresa, mas quem opera é ele. Eu confio totalmente nele para a operação. Hoje já tem 15 instrutores lá, Que legal. com um monte de programas, e eu falei, eu só vou pegar R$1 dessa empresa de volta quando fretar o primeiro avião. Opa! E tá próximo. Já tá Olha que próximo. legal. Tá próximo. Muito bom. E aí, o que eu comecei a fazer? Pegar essa empresa e levar formatos diferenciados para as corporações. De atividade de team build, ao invés de fazer uma festa de confraternização, não, vai todo mundo para um camping, vamos fazer um monte de atividades aqui, de cooperação, de inclusão, ali. colaboração. Uma empresa contratou a gente, porque a empresa ela tem uma cultura. Na época era a 5ª maior auditoria do mundo. Veio, contratou a gente. Na verdade, contratou a minha agência de inovação. Eu falei, o perfeito momento para também trazer a Aventura SP nesse projeto. E aí, essa empresa é muito agressiva com turnover. Eles trocam 20% Caramba. das pessoas da empresa por ano. E no final do ano é a hora que eles decidem os 20%. E aí eles fizeram esse tipo de competição para ver gamification na competição, para ver quem colaborava, para ver quem interagia, quem vestia camisa, quem dava o sangue ali para correr pelos resultados. E tinha uma regra que os gerentes não podiam ser líderes dos times e os times não podia ter ninguém que já trabalhava junto. Olha que Que legal, legal isso. isso. Isso Bacana. é uma grande inovação É. mesmo, né? Porque normalmente é difícil você mensurar quando você fica só dentro da empresa. Agora, quando você participa dessas estratégias, eu gostei bastante disso. Se eu soubesse disso antes, já tinha feito. Não, é super legal. E com esse tempo de experiência que você tem como desenvolvedor de tecnologia, como que você se mantém atualizado? Isso é bem interessante. E isso entra uma outra história que também dá um outro livro ali, um capítulo, vai. Quando eu, naquele cargo executivo que eu comentei, que eu comecei com 20 anos, eu terminei com 23 anos, eu estava 3 anos que eu tinha que fazer toda essa parte de gestão da empresa, toda a parte de relacionamento executivo com os clientes, viajava o tempo inteiro para o sul do país. E ao mesmo tempo eu ainda era técnico, eu era o dev sênior, mais sênior lá, fazia queries de banco de dados 5.000 linhas, fazia todas as partes mais complexas de arquitetura de software, eu ainda fazia. Então, eu acumulava um monte de coisa ao mesmo tempo. Fazia design também, né? Não contei a história que eu era design quando era criança também. A família, quando perdeu tudo, montou uma gráfica, fazia imã, geladeira, cartão. E até hoje eu tenho o meu Corel lá instalado para fazer alguma coisa de vez em quando. Nossa, eu trabalhei há 25 anos na área gráfica, comunicação visual. Você acredita? então. Com gráficas. Então, eu comecei no Corel 7.
E aí agora é o X8, acho que eu estou usando. Mas então, quando eu terminei esse período executivo, eu estava desatualizado. Porque eu estava programando, estava fazendo bastante coisa, mas 3 anos sem se atualizar é um mundo para tecnologia. Muito, E aí eu olhei assim, eu fiquei desesperado. Falei, eu estou desatualizado, eu não sei mais nada do que está acontecendo no mercado. E aí eu conheci os meetups. Eu conheci as comunidades de tecnologia. Eu fui convidado para participar como participante mesmo, né? Assistir o meetup do Google Developers de São Paulo. Achei muito legal. E eu achei incrível, porque casava muito com uma crença que eu tinha sobre instituições de ensino, que eu ficava inconformado você estudar 80 horas numa matéria de banco de dados. É muito simples o banco de dados. Então, eu tinha muito conflito com a faculdade, que eu entrava e eu olhava assim, as matérias não faziam sentido. Porque como eu já estava no mercado, eu era muito resistente às matérias da faculdade. Não precisa aprender tudo isso nessa ordem, né? Não, dá para aprender em dá menos para tempo. sintetizar, entendeu? Exato. Então, no Meetup, você, em 3 horas, chega às 7 da noite, sai 10 da noite. Em 3 horas, vê um cara especialista no assunto, te ensina a fazer o que é um banco de dados, como ele funciona, fazer essas queries, e você sai de lá sabendo. Você pode entrar no LinkedIn e colocar lá que você sabe fazer queries de SQL em um banco de dados lá. Porque você sabe mesmo. De uma maneira júnior, de uma maneira introdutória. Mas você aprendeu uma skill nova em 3 horas. Legal isso. E aí eu fiquei viciado nesses meetups, eu comecei em todos que eu podia. Que legal. Só que aí vem uma coisa que para mim me motiva muito hoje, até hoje, é o give back. Então, nesse momento, eu falei, pô, eu tô aprendendo tanto com eles, mas eu já passei por tanto perrengue aqui, deixa eu compartilhar também. Isso é legal, né? Até você usou esse termo, eu não conhecia. É o que você aprende, você compartilha. Isso. Eu tenho Ser givers, né? Eu uso 2 termos, give back e outro que eu acho mais importante ainda, que é o give first. Você não tem que esperar ninguém te dar nada para você ser o primeiro a ir lá e dar alguma coisa. O brasileiro, o latino tem muito isso, né? Ah, não vou trabalhar mais porque eu não ganhei o aumento. Não, mas... né? A gente tem muito esse pensamento, né? De não ter esse give first. Não, give first, cara. Vai lá, se dedica na sua função, dedica na sua empresa. Agora tem essas ondas aí de quiet quitting, né? Eu acho ótimo, né? Tá bom, trabalha pouco mesmo, que aí quem realmente se aplica ali, se destaca, É brilha. Trabalho, né? Trabalho, tem que trabalhar. Exato. Né? Mas enfim, esses meetups eles me transformaram totalmente. Foi aí que eu comecei a palestrar, foi aí que eu comecei a fazer workshop, dar aula, né? E hoje sou professor de MBA graças às comunidades, né? Acabei fundando 24 delas, comecei a ensinar as empresas a fazer isso, Microsoft, Google, o Google Developers, que eu fui o primeiro, eu acabei virando o líder dela, e junto com os outros líderes a gente fez ser a segunda maior do planeta, do Google. Só perdia para Nova York, de mais de 600 comunidades deles. E assim, eu era muito apaixonado mesmo pelas comunidades. Ainda sou. Mas eu não estou mais organizando tantos eventos e tal, né? Porque vai ciclando a gestão, né? Os organizadores ali. Sim. Mas teve uma época que eu adorava pegar empresas e ensinar elas a como falar com essas comunidades, como criar a própria comunidade. Então, eu criei lá para TOTUS, para o Banco Original, para o PayPal, para o UOL, várias empresas lá, Oracle, a própria IBM. Como que você fala a linguagem ali dos desenvolvedores, não se queima com eles, porque tem um interesse comercial ali, né? Mas como que você usa esse seu interesse comercial e estimula esse pessoal da maneira correta sem abusar deles. Sim. Tem empresa que não sabe fazer isso. Que vai lá e faz um hackathon que rouba a propriedade intelectual de quem está lá participando, por exemplo. E... Bom, a pergunta que eu já ia te fazer é sobre, né, dar continuidade no que a gente está conversando aqui. O seu networking é gigantesco, né? Então, você conhece aí muita gente, está sempre se conectando, né? Qual a importância desse networking e como que ela transforma a sua carreira, Fernando? Esse networking, eu comecei a perceber como ele era importante com as comunidades. Quando eu comecei a ficar conhecido por eles, quando eu comecei a me tornar, de certa maneira, ali um ponto focal das empresas de tecnologia e dessa galera de desenvolvimento, eu vejo isso hoje, o impacto que fez na minha vida. Hoje eu conheço, cara, lá no LinkedIn tem 29 mil conexões, que vieram tudo, a maioria dessa parte desse período, acho que fiquei uns 12 anos fazendo esses eventos. Esses 900
50 eventos lá. E hoje eu vejo como isso foi importante para a minha vida, porque dessas conexões, um monte de oportunidades de negócio surgem até hoje. Conexões assim que foram super inocentes, foi na amizade mesmo ali, quero estar próximo dessas pessoas, vamos se adicionar, vamos conversar, tal, dar mentoria, nunca cobrei para dar mentoria, o pessoal vem com algum problema de carreira e pede ajuda, vamos fazer uma call. Ontem era 10 horas da noite, eu fiz uma call de 1 hora. Eu terminei 11 da noite a mentoria porque um amigo meu foi desligado de uma empresa, ele era sócio da empresa, só que desligaram ele sem os direitos de sócio, um monte de coisa assim que eu já passei por isso, né, dos acordos verbais. No caso ele era pior ainda, porque estava em contrato as coisas lá. Então, enfim, esse networking hoje eu vejo a importância dele. Sempre me ajudou porque, assim, por exemplo, nos hackathons, nos hackathons você precisa de mentores ali para irem nas mesas dos times, ajudarem os times que estão participando dos hackathons. Dá pra fazer uma mentoria de tecnologia, uma mentoria de negócio, uma mentoria de design, de usabilidade da solução que está sendo feita lá. E onde você vai achar esses mentores que são voluntários? Essa rede. Teve um hackathon que eu fiz lá da Campus Party, da ONU, na verdade, dentro da Campus Party. Eu e a Márcia, que é a minha sócia em um monte de coisas, a gente só selecionou a dedo. A gente foi lá e falou com a pessoa que a gente sabe que é aquela pessoa que a gente precisa, 308 mentores. Uau! Para participarem desse hackathon. E todos toparam. Que bacana. Já tem a data do hackathon de 2024? Você sabe quando vai acontecer? Porque o ano passado foi em agosto, né? Os da ONU, eles geralmente acontecem ali mais para o final do ano. Né? Os maiores hackathons geralmente acontecem mais para o final do ano. Em 2016, que foi esse que a gente fez, ele, como era dentro da Campus Party, né? A gente foi 1/3 da Campus Party era a gente, para vocês terem ideia do tamanho que foi. A gente chamou 56 comunidades, all networking. A gente chamou 56 líderes de 56 comunidades que trouxeram as suas comunidades. E a gente só quebrou o recorde da América Latina com 1.300 desenvolvedores ali. Uau, que legal. Então, foi bem interessante isso daí. Só que aí, é muito orientado a isso. Casar as datas, né? Não tem data fixa. Mas geralmente eles acontecem mais pro final do ano. Depois a gente vai... Vamos acompanhar para ver o que a gente também pode contribuir, né? Como mentoras, né? Com certeza. Acho que a gente pode aí ajudar bastante. Todas as visões, né? Como você falou, né? Desde a visão do design, do processo, né? De toda a parte da empresa. Sim. Não só da ideia que nasce ali na tecnologia, Sim, né? porque no final eles vão ser avaliados por uma banca avaliadora. Que tem lá 5 pessoas, 6 pessoas que são executivos, investidores, são... presidentes de empresas, presidentes de ONGs. Então, como que você consegue moldar a sua ideia em um final de semana? O da Campus Party foi 5 dias direto, sem dormir. Nem vi a cor da minha barraca. Eu ganhei uma barraca lá da Campus Party, nem vi a cor. Eu acompanhei isso. Todo mundo fica dentro de barraca, né? Bem legal. Não vi a cor da barraca. 5 dias ali, sem dormir direto. Então, pessoal, grande ensinamento aqui do Fernando. Give first, né? Esse é o segredo do networking, né? Para todas as pessoas. De um jeito mais simples é não dizer não. Exatamente. Não dizer não. Eu não sei se é algum problema que eu tenho, mas eu não consigo dizer não. Se encaixa na minha agenda, se eu consigo fazer, eu não consigo falar não. Sim, então, isso é muito bacana. Eu acho que é melhor a gente falar, não que a gente não possa dizer não. Como você disse, se estiver dentro da minha agenda, eu consigo. Exato, né? E se fizer sentido para você, é fácil. Agora, se não fizer sentido para você, né? Se não tiver na sua agenda... Pode falar não, né? Porque eu acho que isso é importante também, porque senão a gente às vezes fala... Abraça tudo. E daí não dá conta. E tem que fazer parte do seu perfil. Por exemplo, eu sempre quis ajudar a sociedade, o máximo que eu pudesse. Só que eu não sou aquela pessoa, o perfil que vai lá fazer aquele caldeirão de comida, ir lá no viaduto, distribuir marmita. Eu acho lindo o trabalho. Eu acho lindo, também é uma forma de give first. Né? Eles vão lá e não estão esperando nada de volta. Só que eu queria contribuir com conhecimento, com conteúdo, com carreira. E eu não achava espaço para isso. Então, quando eu tinha essas coisas voluntárias, eu falava não. Porque não é assim que eu quero ajudar a sociedade. Então, agora não. Agora eu falo sim para tudo, seguindo a minha agenda. Porque agora tem oportunidade. Na época era muito difícil.
Não, mas eu quero dar aula, eu quero ajudar as pessoas a programar, a aprender uma carreira. Eu não achava oportunidade de voluntariado nesse sentido. Hoje, graças a Deus, o cenário mudou, ESG tá aí, todo mundo está preocupado com o impacto social. Sim, né? Com certeza. E falando em ONU, como foi a sua condecoração pela ONU? Então, conta pra gente. Esse hackathon lá da ONU, ele foi tão surpreendente em termos de resultado. Veio o embaixador da ONU, do PNUD, América Latina, presidente do Sebrae, veio um monte de gente lá, realmente muito grande. E foi muito caótico, assim, porque na hora do julgamento dos pitches, né, dos times, vocês imaginam, 1.300 participantes, quantos times tinham? A gente fez 5 bancas avaliadoras. E a Campus Party é muito barulhenta, né? No meio do AMB. E ao mesmo tempo, a hora que começou o julgamento ali dos pitches, começou no palco principal um show de heavy metal. Caramba! Meu Deus! E do outro lado, na área gratuita da Campus Party, começou a final da batalha de robôs. Nossa! E as bancas avaliadoras estavam no meio. Nossa, imagina a poluição sonora. Vocês não imaginam o estresse que foi. Depois disso, até tive que tirar umas férias da minha sócia. Ele falou, não aguento mais ver a sua cara. Eu também não, Fernando. Tá, daqui a uma semana a gente se fala, tá bom? E aí foi tão impactante, startups surgiram lá. Foram startups de verdade, foram financiadas por grandes empresas lá. Aí eles me deram essa condecoração aqui cada corzinha é uma ODS, né? Um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aí eles me deram essa homenagem, esse reconhecimento, condecoração, por causa desse hackathon e o impacto que ele trouxe. Eu consegui conectar o Sebrae, que é de negócio, com a ONU, 40 mentores Sebrae, 20 mentores ONU, mais os nossos 308 lá, e a gente criou startups que tem atividade financeira. A gente falava trazendo muito, solução, né? A gente falava muito na época de indústria 2.5, né? Que é uma empresa que afere lucro, mas está próximo do terceiro setor, está no meio termo ali. Agora a gente fala ESG, né? E tudo bem. Mas eu era apaixonado por isso, porque ONGs têm muita dificuldade de gerar impacto, que está sempre dependendo de doação. E nas crises, então, a primeira coisa que as empresas cortam é o quê? É a doação. Então, eu sempre fui defensor desse modelo, que você pode lucrar com a sua empresa e focar em impacto social. E você pode exponenciar muito fazendo dessa maneira, porque é retroinvestimento. Você está o tempo inteiro crescendo e gerando mais impacto. E lá a gente viu muita startup assim nascendo, porque todas elas estavam focando nesses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, uma coisa linda assim que aconteceu lá. Então, eu tô sempre com esse brochezinho aqui, sempre me perguntam o que é, e eu conto com o maior orgulho essa história, né? Então, parabéns. Linda história. Obrigado. Linda história. Eu já ia te perguntar o que te motiva, né, a você continuar buscando, inovando, desenvolvendo sua carreira, mas aqui você já deu uma prévia do que te inspira, o que te motiva, né, a continuar. E quais são os seus próximos planos aí da sua carreira já? Então, né? Tem umas startups aí, né? Engatilhando. Tem várias startups que ao longo dos anos eu fui criando e agora elas estão prestes a acontecerem de uma maneira bem legal. Uma delas é o meu caçula, que é uma startup do ramo pet, né? Que ele é junto, eu não posso falar muita coisa, mas ele é junto com uma pessoa muito famosa desse ramo pet, que a gente vai criar uma experiência de transmídia, uma experiência de imersão num reality show de treinamento de pets com o público final. E eles podem participar ativamente, tem um rotation ali, os piores do reality saem, os melhores do público entram. Já falei demais. A gente vai te conectar aí ao networking com o Kleber e com a Dan, que gravaram aqui também. Vamos lá. Eles têm um trabalho lindo de pets. Aí. Da Comport Pet. Comport Pet. Vale a pena depois dessa conexão aí. Nos bastidores a gente conversa mais. Legal. Olá, Dan. Ó, Kleber, a gente fazendo aí a ponte. Aí tem outra startup, que é uma startup de acessibilidade, que ajuda cadeirantes a entrarem nos banheiros sem muito sofrimento, né? E também a liberar vagas de estacionamento com a internet das coisas, com IoT, né? Smart Cities. A gente percebeu, inclusive um dos nossos sócios dessa startup, ele é cadeirante. A gente foi numa Startup Weekend,
E é mó engraçado isso, porque geralmente a gente organiza esses hackathons, ideathons, startup week, a gente organiza. Esse não, esse a gente foi participar, né? E né, a gente criou essa startup porque um cadeirante em média tem 2 infecções urinárias por ano. De chegar no banheiro de deficiente e não conseguir entrar. E aí depois de esperar 2 horas lá, sai um funcionário de uma loja que estava dormindo lá no shopping. Porque é o banheiro espaçoso, né? Confortável. E ninguém vai me incomodar aqui. Ou pior ainda, né? Quando não sai um casal do banheiro. Oh, meu Deus, que real. tristeza. E aí eles têm 2 infecções urinárias por ano, em média, por causa disso. A gente criou todo um sistema de IoT que conecta com o sistema da CPTM, porque eles já têm o cartão do PCD. E aí ele abre a porta, que a porta tem motor também para abrir, ele abre a porta com o cartão. Ah, perfeito. E aí nessa Startup Weekend a gente já vendeu para 3 shoppings. Que legal. Já aceitaram o Shopping Santa Cruz, o Center Norte e o terceiro Então só eu não tem lembro. acesso quem tem o cartão. Quem tem o cartão? Isso que eu ia Excelente, perguntar. excelente. Legal, E sensacional. aí a gente tem a versão para vaga de estacionamento também. Poxa, muito legal. Vou contar pro meu sobrinho, que ele é cadeirante. Aí, né? tá Ele prestes a vai... estourar essa startup Sim, também, que sim. a gente está retomando ela. E tem uma que é muito legal, que é o Prêmio Molière também. O Prêmio Molière, ele existiu no Brasil, é de teatro, até 96. Deixa eu ouvir falar. Até 96 ele existiu aqui. Depois ele parou. A gente foi resgatar o Prêmio Molière lá da França, a gente pediu o direito de uso da marca, a licença deles para trazer para o Brasil de novo, conseguimos. E a gente está relançando ele, o Molière 4.0, que a gente está chamando. Já conversamos, já tivemos a assinatura do Antônio Fagundes, da Fernanda Montenegro, Miguel Falabella, Marcos Caruso, Lima Duarte, todo esse pessoal dessa época, né? E a gente vai lançar ele de uma maneira que não é só mais um prêmio. A gente vai lançar ele de uma maneira que a gente traga essas novas gerações que estão afastadas do ramo artístico teatral para dentro do cinema. Então a gente vai usar um monte de coisas, redes sociais, streamings, metaverso, Podcasts. transmídia. Pô, legal essa cena, mas eu quero ver da perspectiva daquele ator, o que ele está enxergando. A gente tá com umas... Legal. Bem tecnológico e numa área que costuma ser mais clássica, né? E a gente tá fazendo isso, já tá relançando ele. A gente conseguiu o Espaço São Paulo para lançar ele, só que aí entrou a pandemia. Aí agora a gente tá retomando os planos e vai relançar ele de novo. Então ali. vem muita coisa boa por aí, né? Com certeza, com certeza. E nesse cenário de inovação e tecnologia evoluindo, qual que é a sua visão aí de tendência para os próximos anos? Então... Desafiador. Não? Assim, não, porque como eu comentei lá do Rocket Science, do Fim das Metrópoles, eu faço muito essa análise de futuro, né? E o que eu enxergo é as pessoas cada vez mais independentes, a tecnologia ela empodera muito, né? Porque conforme ela vai ficando cada vez mais barata e, consequentemente, mais acessível, né? Celular era coisa de rico, era quem tem um startup e quem não tem. Agora não, agora todo mundo tem. 84% da população brasileira acessa a internet diariamente. Quando você compara com os índices de pobreza, não sei o quê, quebra qualquer índice. Sim. As pessoas, mesmo não tendo muito poder aquisitivo, compram um celular ali de entrada, então tá todo mundo conectado. Né? Então, o que eu enxergo? A tecnologia cada vez mais na mão das pessoas, cada vez mais ajudando as pessoas a tomarem as suas próprias decisões de vida, de carreira. Eu saí de um momento de um açougueiro de 10 anos e eu cheguei até onde eu cheguei na tecnologia por ficar me autoestimulando a procurar o próximo passo, o que vai vir para o futuro. Então, as pessoas conseguem ter essa visão de futuro. Tá todo mundo falando de inteligência artificial, né? Agora, com a generativa, deu esse boom, né? Agora tem mais de 30 tipos de inteligência artificial. A gente usa no dia a dia há muito tempo. Desde abrir um site, desde abrir um streaming e ver o streaming, perceber que você é uma pessoa super inovadora, conectada, interessante e sugerir o Compartilha Cast para você assistir em seguida, automaticamente, é tudo inteligência artificial, algoritmo lá. Que vem há muito tempo já. Que continue aí, ó. Ajudem também compartilhando aí para muita gente conhecer. Mas agora não, agora tá na mão da pessoa. Eu entro lá no tal do GPT. Agora tornou acessível, né? Agora eu tenho de graça, eu vou lá e acesso essa tecnologia para a gente gerar um modelo de inteligência artificial com machine learning ou com deep learning, com big data. Custa caríssimo fazer isso. E tá na sua mão agora. E gratuito, né?
Não, até quando? A gente não sabe. Não, gratuito é um conceito abstrato, né? Porque o que você está fornecendo com os seus prompts lá? Isso sim, tá todo Né? mundo descobrindo Todo mundo- tudo que você faz, né? O que você gosta, qual é o caminho que você quer seguir. Você tá entregando sua vida ali também, E você né? está ajudando eles a treinar. Você virou um data scientist sem saber. Um cientista Sim, de dados, está lá fazendo curadoria de dados. Tem umas 5 profissões que você está ajudando eles lá. E tá de graça para você, A né? desenvolver. Você que não tá recebendo. Exato. E, Fernando, falando muito disso, né? Dessa sua expertise, de todo esse seu conhecimento, desde quando você falou de quando você era açougueiro e até tudo isso que você chegou e tá galgando muito mais, que conselhos você pode deixar aqui para os jovens, né? Que infelizmente a gente está vivendo uma geração nem trabalha nem estuda, e isso é muito preocupante. E é preocupante para você que está nos assistindo, né? Se pegar esse trecho, porque, como você falou, né? Você começou com 10 anos, eu comecei com 14, a Pri também começou super nova, e a gente buscou, a gente continua buscando, a gente está sempre de encontro, de estar se informando, de estar atual, né? Então, é muito triste ver que esse jovem está lá, esperando a morte chegar, eu penso assim, né? Então, que conselho você pode dar para eles, para que eles virem essa chavinha? A gente está vivendo num momento que todo mundo quer ser criador de conteúdo. 80% da geração mais atual, mais nova, né? Somos atuais ainda. Sim, tá? somos. A geração mais nova, eles querem ser criadores de conteúdo. Tá? E isso é muito perigoso, porque para você ser um criador de conteúdo, um compartilhador de conteúdo, você tem que ter conteúdo. Não é fazer uma dancinha o resto da vida. Você não vai viver fazendo dancinha o resto da vida. Você não vai viver fazendo esse tipo de conteúdo o resto da vida. Porque esse tipo de geração de conteúdo, ele tem o momentum que a gente fala dele. Né? Tem o topo ali da curva do hype. A todo momento está acontecendo a curva do hype lá em cima daquele momento, aquela trend. Né? Dá até para acompanhar tudo que está acontecendo e está sempre gerando conteúdo orientado às trends. Só que em seguida vem aquele abismo. E vem aquele abismo, e aquele conteúdo que você compartilhou num breve momento, ele nunca mais vai ser relevante, ou raramente ele vai ser relevante. Então, se você não desenvolver uma carreira, se você não ter uma profissão, e você conseguir se tornar referência nessa área, você nunca vai estar gerando conteúdo de verdade. Né? Um grande exemplo disso que está acontecendo, uma das minhas empresas é uma agência de marketing digital. E a gente está vendo clientes chegando na agência desesperados que estão perdendo relevância. Por que eu estou perdendo relevância, Fernando? Porque você está usando inteligência artificial, você não está gerando conteúdo de verdade. Você não está conectado, né? Você não está gerando conteúdo de verdade. Então, os algoritmos, eles já estão detectando quando você faz uma imagem com AI, quando você produz um texto com AI. E aí se põe no lugar do usuário final. Se você se põe no lugar do usuário final, eu estou aqui usando a internet, procurando um conhecimento que eu não tenho, alguma coisa que eu preciso aprender. E aí eu caio naqueles textos feitos por AIs, aqueles textos manipuladores de algoritmos feitos em AI. Por que é manipulador? Porque eles fazem textos quilométricos e naquele texto quilométrico é citado 97 vezes aquela keyword para aparecer no topo do orgânico. Então você lê um texto gigantesco, dura 10 minutos para ler aquele texto, só que é só ladainha. É só... Eu não posso falar... Eu ia falar não pode, mas é só besteira. A pessoa tá sai... enchendo linguiça. Fala melhor, é mais popular. Ela sai frustrada do conteúdo e ela fala, não vou mais usar esse buscador, ele me levou para um conteúdo não interessante. Ou a rede social, não vou usar mais essa rede social, vou buscar na outra rede social. Então, os algoritmos das redes sociais e dos buscadores tá pegando esses conteúdos que não são conteúdos de verdade, não dá para hackear o sistema, a vida, né? Então, parece fácil, né? Mas eles estão percebendo que está prejudicando eles têm um detector de AI que vai lá e te dá um shadow ban.
Você não sabe por que está perdendo relevância, não te dizem porque você está perdendo relevância, mas você está perdendo relevância. Você foi flopado. Foi flopado. Exatamente. Eu estou pagando aqui ads, tá pagando ads. Tá pagando cada vez mais caro, porque cada vez mais você está pondo aquela rede social ou pondo aquele buscador em risco. Né? Então, produzir conteúdo de verdade, gente, você tem que ter conteúdo para isso. Né? Então, entrem numa profissão, experimentem o máximo possível. Vocês têm 130 talentos, que vocês nascem com 130 talentos. Sabe quantos vocês desenvolvem ao longo da vida? Entre 12 e 15. Eu descobri agora que eu toco sax, que eu gosto de tocar sax, porque eu fui lá e experimentei, podia ter morrido sem nem saber. Então experimentem diferentes profissões. Façam cursos pequenininhos de 2 horas, 1 hora, assistam uma palestra, um conteúdo. O Compartilha Cast. Exatamente. Exato. Se apaixonem por uma profissão, porque isso faz muito bem, não faz mal para ninguém. E um dia o papaizinho lá, a mamãezinha vão embora, sabem? E aí? E aí? Vai viver de dancinha com 70 anos? Imagina todo mundo com 70 anos. Algum outro ainda vai dar certo, né? Imagina todo vai mundo. dançar bem, né? Entendeu? Então, é esse o recado que eu tenho para dar. Não tem almoço grátis que a gente fala, né? Sim. Não vai cair do céu. Se preocupar mais em ser do que ter, né? E construir, como você falou, né? Qual é o Se legado, dedicar. né, que quer Exato. deixar e qual o que você quer, como você quer ser lembrado? Só na dancinha? Então, give first. Give você first. pode ajudar a sociedade. De repente Sensa- o seu talento é ajudar a sociedade, é causar impacto social. Uau. Como é que se trabalha com isso? Vai criar uma startup, vai participar de um hackathon, vai nos meetups do seu interesse. Tá tudo de graça aí, gente. É só começar a experimentar e se descobrir, né? Sensacional. Sim. E o professor aqui, Fernando, né, compartilhando toda a trajetória dele, contando a história, né, riquíssima aí de uma jornada maravilhosa, onde ele mostra que é com esforço, é com vontade, com interesse, Dedicação. com trabalho que você chega lá. Então, parabéns, professor Fernando. Estamos muito felizes de ter você aqui no Compartilha Cast. Muito, muito Obrigado. obrigada. Muito obrigado. Amanda, por essa conexão. O meu networking também funcionou e aqui estamos juntos, né? Nesse bate-papo delicioso que podia durar aí mais umas 3 horas. Com certeza. Mas, né, tá chegando ao fim do nosso episódio. Eu sempre escuto, Fernanda, é muito engraçado. As pessoas lá do outro lado. Tá acabando. Tá acabando. Faz parte. Professor Fernando, antes da gente encerrar, a gente sempre pede pro nosso convidado deixar uma mensagem. Você deixou uma grande mensagem agora, não sei se você quer complementá-la, né? Antes de deixar os seus contatos aqui também, para todo mundo poder te acompanhar aí nas redes sociais. E principalmente porque esse é o primeiro episódio de 2024, né? Feliz Ano Novo, galera! Isso aí. Que 2024 seja o melhor ano da vida de vocês, então é com você a palavra. Olha, eu acho que essa parte do give first, give back, sempre olhar para trás, sempre pensar como que eu posso retribuir a sociedade pelo que eu tenho, como que eu posso ajudar a sociedade com o que eu tenho, pode ser com tempo, pode ser com esforço. Né? Acho que isso é algo que a gente tem que exercitar cada vez mais e tem que guiar a gente. E é muito mágico como... Eu acredito muito na lei do retorno. Né? As coisas acontecem assim, caem do céu. Né? Então, Você pede para o universo, ele te manda. Mágica. Mágica. Gente, mágica. Projetos gigantescos caindo no meu colo, assim. Profissionais maravilhosos entrando em contato comigo, me convidando para iniciativas maravilhosas, que parece que caiu do colo. Mas aí quando você faz a engenharia reversa do que acontece, como que eu cheguei nessa pessoa? Como que ela chegou em mim? Fui lá atrás, naquilo lá que eu fiz, que eu nem imaginava que ia dar algum resultado. Pessoas que eu mentorei, assim, que eu nem lembrava que eu tinha mentorado. Que eu nem lembrava que eu tinha conversado sequer com a pessoa. Ou pessoas que eu nem lembrava mais, né? Pô, 950 eventos, pessoal. É muita gente, Então, eu não conheço todo mundo lá Sim. do meu LinkedIn. Então, eu acho que isso é muito mágico, né? Acreditar nisso, da boa fé, da lei do retorno. Eu acho que se todo mundo for guiado por isso, todo mundo vai ser bem sucedido, todo mundo vai crescer muito o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse seria o último recado que eu daria. Lei do retorno, pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pela mensagem de boa atitude, né, para as pessoas. E agradecemos a você
que está acompanhando aqui o Compartilha Cast. Antes da gente encerrar, professor, quer deixar a sua rede social? Ah, sim, com certeza. Para que todos possam te encontrar no LinkedIn, no Instagram. Isso é um negócio muito legal. Como eu palestro muito nas ONGs, agora a gente acabou de lançar com a MasterTech um projeto de formar 100 mil profissionais novos para tecnologia, de graça. A IBM e a MasterTech. Que legal. As aulas têm 1.200 pessoas online lá. Hoje tem uma, inclusive, de Design Thinking e de Agile. Então, assim, e eu falo para essas pessoas que eu não tenho contato profissional nenhum com elas, me adiciona no LinkedIn, vem bater um papo comigo, tem uma dúvida de carreira, eu quero entrar nessa área, eu quero entrar naquela outra área, eu estou nessa situação profissional. Então, me adicionem lá no LinkedIn, só tem um, Fernando Rich, tá? E Instagram também, eu ajudo bastante gente pelo Instagram. A Amanda, né, que fez essa conexão pra gente, foi minha aluna lá na FIA Business School e olha como as coisas vêm. Com certeza. Eu dei muita atenção para Amanda, tentei ajudar ao máximo a Amanda, e aí sem querer ela trouxe essa conexão maravilhosa e aqui estou, né? E ajudei porque eu queria ajudar, né? Mas sem querer, eu vou te conectar no Compartilha Cash. Tá bom, né? Que bom. Foi muito legal, Muito legal. E muito rápido, né? Sim. Porque imediatamente ela te passou o contato e já imediatamente você me respondeu e essa conexão fluiu, né? Muito, muito obrigada. Então, Eu que agradeço. deixa o seu Instagram, qual que é? Se você quiser, a gente coloca aqui também. Fernando Rich também. Tudo Fernando Fernando Rich. Só Rich. tem um nas redes É com sociais. Y, tá, pessoal? Então, R-I-C-H. RYCH. Falei com Y e falei Oh, meu Deus do céu. Tico e teco aqui não funcionou, mas é RYCH. Muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo por essa obrigada, conexão, professor. por todo esse aprendizado, né? Com todo esse conhecimento. Muito sucesso mais para você. E muito obrigada a você que esteve aqui conosco, né? Acompanhou esse episódio, que aprendeu muito. Se você ainda não está inscrito, corre lá, se inscreve, dá seu like, compartilha para que outras pessoas possam conhecer mais sobre inovação, tecnologia, né? Uma carreira de sucesso. E, mais uma vez, feliz ano novo e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau!